Com a invasão de Napoleão nas chamadas guerras peninsulares, Napoleão ameaçou Portugal. Com isso, houve a transferência da coroa portuguesa, do governo português, aqui para o Brasil. Outro ponto a ressaltar agora: as pessoas costumam falar erroneamente a fuga da família real. Não foi uma fuga. A família real se transferiu para o Brasil e, na realidade, não foi só a família real, foi o Estado português, a coroa, os mandatários, né, a família real, funcionários, o Tesouro Nacional, bibliotecas, governo, documentos de governo, tudo. Ou seja, o Estado português se transferiu. O que acontecia no Brasil em torno de 1815, com a vinda de Dom João VI, em 1808, um crescimento fantástico. Abriu-se os portos às nações amigas, ou seja, os portos eram fechados. Um navio que quisesse desembarcar no Brasil não podia, até então. Então, isso já aumentou muito o comércio, aumentou muito a comunicação, o intercâmbio. E com as outras conquistas, como a Biblioteca Nacional, o Jardim Botânico, Correios e tantas outras instituições que vieram com Dom João VI. Portanto, nós estávamos num ritmo eufórico, semelhante ao que aconteceu quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo em 58, ou em 70. Né? Uma grande alegria. O Brasil deixa de ser uma simples colônia para se tornar a sede do governo de Portugal. E em 1815, o Brasil é elevado à categoria de Reino Unido a Portugal. Ele deixa de ser uma colônia e se torna um reino com a mesma situação política de Portugal. Em 1816, o príncipe regente se torna o rei Dom João VI. Com o fim da Guerra Peninsular em 1814, as cortes portuguesas começam a pressionar para que o rei e o seu gabinete e a corte retornem para Portugal. Porque Portugal é a metrópole, eles querem que Portugal volte a ter a sua situação política anterior e que o rei retorne para lá. Ocorre a Revolução Liberal do Porto, que faz com que o rei deixe de ser um rei absolutista e se torne um rei constitucional. Com a pressão das cortes portuguesas, o rei acaba cedendo e volta para Portugal em 1821, deixando aqui, no entanto, o príncipe Dom Pedro como regente do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. Já se percebe um movimento emancipacionista, já se percebe na sociedade brasileira, nos produtores locais, na elite social local, a ideia de se buscar uma emancipação de Portugal. Pressionaram, Dom João volta para Portugal, mas ele deixa o seu filho Pedro aqui no Brasil. Ele leva a filha ali e deixa o seu filho Pedro aqui no Brasil como príncipe regente. Mas as forças continuam agindo e nós vamos aos poucos. Esse burburinho vai resultando num abaixo-assinado de 8.000 assinaturas e um manifesto conhecido como Manifesto Paulista, dos irmãos Andrade e Silva, que fazia uma carta ao príncipe pedindo que fique no Brasil. Com isso, as pessoas aqui ficam querendo que Dom Pedro permaneça aqui no Brasil. Mas as cortes portuguesas, cortes gerais extraordinárias, que assumiram na prática o governo de Portugal, embora o rei estivesse lá, mas ele não tinha grande poder. Em janeiro de 1822, Dom Pedro decidiu, fico, é o chamado dia do fico, 9 de janeiro de 1822, com a sua famosa frase também, se é para o bem de todos, diga ao povo que fico. Ele vai consolidando o apoio de líderes locais e se consolida uma guarda de honra, principalmente a partir de Pindamonhangaba. Mas já em outras cidades, algumas pessoas o acompanhavam, formando o que seria depois chamado de Guarda de Honra do Príncipe. Então, consolidou-se uma Guarda de Honra em Pindamonhangaba. E esse grupo de homens vem com o príncipe Dom Pedro a São Paulo, descem a Santos para colocar as coisas em boa ordem de justiça lá também. Em São Paulo também já houve destituição, vários decretos, várias ações do príncipe, mas sempre com grande apoio popular. O povo o recebia muito bem em cada localidade. E decretou aqui uma Assembleia Constituinte,
que foi anulada por Portugal. Portugal mandou tropas aqui para levar Dom Pedro, a tropa do general Avilés, que aqui no Rio de Janeiro veio com essa ordem, mas foi rechaçada por tropas fiéis, porque aqui existia quem era contra e quem era a favor. Avilés se retirou. E Pedro ficou aqui tentando arrumar as coisas aqui no Brasil. Conhecemos a independência do Brasil como obra de Dom Pedro I e José Bonifácio, patriarca da independência. Mas não foram só eles. Teve uma grande importância a princesa Dona Maria Leopoldina, austríaca, que se tornou verdadeiramente brasileira. Em 2 de setembro de 1822, Dona Maria Leopoldina, ciente da situação política do Brasil e as cartas que vinham de Portugal, ela resolve convocar o Conselho de Ministros, o Conselho de Estado, com José Bonifácio e os demais conselheiros. E a decisão já é feita, na ocasião, com a liderança de Dona Leopoldina, da independência do Brasil. E ela escreve, então, ao esposo, e esse despacho é acompanhado de cartas que vêm das cortes de Lisboa, as opiniões do pai, José Bonifácio, e a intenção era entregar esse dossiê documental em Santos, a Dom Pedro, que ele estava lá e havia urgência na solução. O príncipe decide voltar um pouco antes e é por isso que há um encontro com o correio da Corte do Rio, com Dom Pedro, na região do Ipiranga, que é fora da cidade. Não foi um lugar planejado. E naquele momento a história a gente já conhece bastante, houve uma leitura desses documentos, ele fica indignado. Pedro ficou bastante enraivecido com aquilo e ele ficou numa encruzilhada. Ou as coisas aqui mudavam, não tinha mais condição, ou o Brasil voltaria a ser uma colônia, ou pior ainda, poderia ser fracionado e virar várias repúblicas, como os países hispânicos aqui. Com isso, tomou a decisão naquele momento e aquela famosa frase, arrancou os laços, que eram o laço azul e branco, que significava a união com Portugal, arrancou e disse aos soldados, laços fora, o Brasil hoje é independente, pela minha lealdade, pela minha honra, eu juro proteger o Brasil, independência ou morte será o nosso lema. Assim, tivemos o Brasil independente, o rompimento da união política com Portugal, um novo Estado, porque já havia o Estado vindo aqui, Portugal, com as coisas que permaneceram aqui, os instrumentos de governo, e em 12 de outubro de 1822 ele foi aclamado como imperador Dom Pedro I. Maria Quitéria de Jesus foi uma mulher baiana, nascida em 1792, filha de Gonçalo Alves de Almeida, um pequeno produtor rural, e de Quitéria Maria de Jesus. O grande pioneirismo de Maria Quitéria é que ela foi a primeira mulher que oficialmente participou de operações militares junto com o Exército Brasileiro, por ocasião da Guerra de Independência. Maria Quitéria, por ser filha de um pequeno produtor rural, próprio das mulheres da sua época, ela era muito inteligente, muito ativa e já tinha desde cedo o conhecimento do uso de armas de fogo, usadas para caça e para defesa. E em 1822, logo depois de saberem da independência do Brasil, proclamada por Dom Pedro, alguns emissários foram ao recôncavo baiano buscando engajar, buscando voluntários para fazer parte das forças brasileiras que enfrentariam as forças portuguesas do brigadeiro Madeira de Melo, que se opunham à independência do Brasil. O pai de Maria Quitéria não tem muito interesse em participar não se demonstra muito entusiasmo, não tem muito interesse em participar dessa situação, por ser um pai de família, também não tem interesse em colaborar mais ativamente com essa atividade. E a irmã dela também se entusiasma e lhe empresta roupas do seu marido, José Medeiros, roupas masculinas. Maria Quitéria veste essas roupas masculinas, vai até a vila de Cachoeiro e se alista no regimento de artilharia como homem, como José Medeiros, e passa a ser conhecida como Soldado Medeiros. Ela participa de várias ações, integrando já o batalhão dos voluntários do príncipe,
mais conhecido como Batalhão dos Periquitos, por causa da cor verde em algumas partes do uniforme, demonstra tanta bravura, tanta boa vontade, tanta iniciativa, que quando o seu pai, conforme se conta, o seu pai descobre que ela se encontra nesse batalhão, vai até o comando do batalhão, revela que, na verdade, o soldado Medeiros é uma mulher, é a sua filha Maria Quitéria. O comandante do batalhão decide por desengajá-la, desincorporá-la, mas ela pede para permanecer. E ela havia demonstrado tanta bravura na sua atuação que lhe é concedida essa vontade, de que ela permanecesse lutando ao lado do Exército Brasileiro, com o detalhe de acrescentar no seu uniforme um saiote, nos modelos dos saiotes escoceses, do kilt escocês. Maria Quitéria permanece participando da atuação do Batalhão dos Periquitos, é promovida a primeiro cadete e, após vencidas as forças portuguesas na Bahia, ela é convidada por Dom Pedro para comparecer ao Rio de Janeiro, onde conhece o imperador pessoalmente e é agraciada com a Ordem do Cruzeiro, uma das maiores condecorações do Exército Brasileiro naquele momento. Ela se destaca como a primeira mulher que fez parte efetivamente do Exército Brasileiro. E em 1992, com o recém-criado quadro complementar de oficiais, as mulheres pela primeira vez passaram a fazer parte do Exército Brasileiro, formalmente como oficiais do quadro complementar. Em 1996, Maria Quitéria foi escolhida para ser instituída como a patrona do quadro complementar de oficiais. Além dessa distinção junto ao Exército Brasileiro, Maria Quitéria também foi denominada com o nome de ruas e distritos em várias cidades do Brasil, nomes de medalhas, nomes de comendas, e também, a partir de 2018, ela passou a integrar o livro dos heróis e heroínas da pátria, que está colocado no panteão dos heróis da pátria. Mas a história não termina no 7 de setembro. E, naturalmente, gerou-se um conflito, porque havia tropas portugueses, havia cidadãos portugueses que não sabiam bem o que fazer e defendiam Portugal. Portanto, não foi um momento fácil de solução completa. Havia um certo conflito, havia dissidências e houve muitas guerras durante essa independência, né? Batalhas, escaramuças, perdas de vidas. Não foi tão simples, embora não tenha sido uma revolução sangrenta, uma guerra civil, não houve. Mas houve um estado de insurgência aqui, ali e acolá, principalmente com as tropas que estavam fiéis ainda a Portugal. E isso foi aos poucos se consolidando. Eu acredito que um grande fator foi o espírito de nacionalidade brasileira e as armas brasileiras, que apesar de terem oficiais portugueses, muitos dos oficiais eram ainda portugueses, e foi mantendo aquele espírito coeso, aquela linha de defesa da pátria, não obstante a situação de governo, política, etc. e tal. A independência do Brasil não se fez só em 1822. Na verdade, vai haver um acordo de amizade com Portugal só em 1825. A gente precisa olhar o Brasil e o bicentenário como um processo que vai de 1821, pelo menos, até 1831 ou 34, que é quando o nosso imperador Dom Pedro I do Brasil, Dom IV de Portugal, falece em Queluz, no mesmo palácio onde ele nasceu. Hoje, nós temos este país maravilhoso, enorme e grande, porém com muitos desafios. E são estes desafios que, nestes 200 anos, nós temos que comemorar os 200 anos passados, mas temos que sentar, olhar, trabalhar, estudar e ver como nós vamos enfrentar estes desafios que se apresentam para nós nesses 200 anos daqui para frente. A consolidação do Estado brasileiro, eu sempre digo, Deus se fez brasileiro nessa hora, né? Porque é um milagre nós temos um país dessa dimensão, né? Que vem da descoberta, o achamento por Portugal, depois a ação de Bandeirantes, um espírito de coesão nacional é fantástico, né?
Uma coisa que é visível ao longo dos séculos é a atuação militar dos brasileiros. Ela sempre foi muito importante e muito presente e muito coerente com a defesa da pátria. Isso a gente vê até hoje e creio que a unidade nacional acontece por causa disso. Nesse contexto, o Exército teve um papel fundamental e continua tendo até hoje. O verde oliva se confunde com o verde da nossa bandeira. Vamos festejar esses 200 anos pensando nos próximos 200.